Então, Nossa Senhora é assim, ó. Nossa Senhora, ela fica lá no céu falando assim, olha meus filhos lá embaixo, tô doida para mandar uma chuva de rosas lá para eles. Nossa Senhora Auxiliadora tá lá nos auxiliando lá, ó. Tá lá, ó. E aí, o que ela faz? Ela tem pessoas que trabalham a serviço dela, Nossa Senhora. Somos nós que amamos Nossa Senhora, mas tem umas pessoas assim mais especiais, assim, que amam Nossa Senhora e divulga essa devoção, como por exemplo o irmão Orlando Rodrigues. Tudo bem, irmão? Pode entrar. Ele é paulino e veio nos visitar hoje para falar dessa devoção maravilhosa. Tudo bem? Tudo Pode bem. sentar aqui, fique à vontade. Nossa Senhora Auxiliadora, né? É uma Nossa Senhora, um título, né? A Nossa Senhora é muito amada, muito conhecida no mundo inteiro, né? Invocada, né, irmão? Isso mesmo, Drica. Como você disse, Nossa Senhora Auxiliadora é um título atribuído a Maria, dentre tantos outros, né? Por exemplo, se fosse para falar de um título da minha congregação, dos Padres e Irmãos Paulinos, a gente a chamaria com o título de Maria, Rainha dos Apóstolos, que era o título que o nosso fundador, o bem-aventurado Tiago Berioni, mais gostava de utilizar para referir-se a Maria, a mãe de Jesus. Já Dom Bosco, né? Ele salesiano, gostava desse título, Nossa Senhora Auxiliadora, tanto assim como você falou, né, no início desse bloco, ele divulgou bastante essa devoção. Não foi uma devoção criada por ele, porque já na ladainha de Nossa Senhora aparecia esse título de Auxiliadora dos Cristãos, mas foi um título que foi mais divulgado a partir dele, né? Tanto assim que quando ele fundou a congregação feminina, né, fundada por ele pôs sob a proteção de Nossa Senhora Auxiliadora, né? Então, as pessoas que têm mais, né, que têm mais ligação com os salesianos e com as irmãs também fundadas por Dom Bosco, conhecem mais Nossa Senhora e a tratam mais com esse título, né? Então, mas é uma devoção que não ficou apenas restrita a esse grupo, aos né? salesianos, né? Toda a igreja pra católica, inteira. né, conhece também Nossa Senhora e a invoca sob esse título de Nossa Senhora Auxiliadora. E quando a gente fala desse auxílio de Nossa Senhora, irmão, as pessoas têm, às vezes, uma ideia longe, né, mas a Nossa Senhora é aquela que põe a gente mais próximo de Jesus, é aquela medianeira, auxiliadora, que nos auxilia, que está ali no meio, entre a gente e Jesus, para conseguir essas graças que a gente não pode alcançar? Algumas pessoas têm dificuldade, né, inclusive com relação a pedir, por exemplo, o auxílio de Nossa Senhora, né, ou dos santos e santas. Mas nós católicos sabemos que Jesus, apesar de ser o único mediador, a mediação de Jesus ela é uma mediação inclusiva, ou seja, ela não prescinde das outras, né, mediações. Não que os outros santos, né, que os santos e que Maria sejam mediadoras no mesmo nível de Jesus, mas eles, como você diz, né, nos ajudam a estar mais perto de Jesus. E Maria, ela pode sim ser, né, nossa intercessora no sentido principal de que ela nos leva a fazer a vontade do Filho. Assim como ela viveu, né, e fez só e sempre a vontade de Jesus, a vontade de Deus em sua vida, da mesma forma o exemplo dela nos ajuda. Então eu creio que a melhor forma de Maria interceder por nós é nos ajudando a fazer a vontade de Deus, a ser fiéis a essa vontade de Deus. Nós temos, irmão, nosso programa é mulher.com. É feito para você que é mulher que nos acompanha. É feito para a mulher que está em casa, né? E, claro, tem muitos homens que nos acompanham também. Mas falando especialmente para as mulheres, Nossa Senhora, ela, como modelo de mulher, no mundo que a gente está vivendo hoje, né? Onde as pessoas seguem tanta coisa e tanta gente falando tantas coisas que acabam se perdendo, né? Como é que nós podemos apresentar Nossa Senhora hoje para auxiliar essas mulheres modernas, moderníssimas, né, que olhando com um olhar assim contemporâneo, parece muito distante, né, Nossa Senhora e as mulheres de hoje. Como é que a gente pode unir isso e apresentar Nossa Senhora hoje a essas mulheres? O Papa Paulo VI, né, num documento muito importante da Igreja que se chama Marialis Cultus, ele falava muito da dimensão antropológica de Maria, né? Então, Maria, quando a gente destaca
assim, virtudes muito heróicas e distantes, ela fica parecendo uma mulher totalmente distante da mulher comum que nós temos, né? Agora, ela foi uma mulher simples, uma mulher humilde, e eu penso que as mulheres buscando viver, né, esse exemplo de Maria, eu penso que mesmo essas modernas, moderníssimas, como você fala, podem encontrar sempre um exemplo, né, na figura de Maria, um exemplo de uma mulher que soube ser, no mínimo, uma mulher muito avançada para a sua época, porque, por exemplo, se a gente pega o Magnífica, Maria ali ela constrói um belo poema e ela ataca, né, digamos, os poderosos e exalta os humildes, né, aqueles que fazem a vontade de Deus. É porque era uma época que a mulher não tinha nem voz, né? Tipo assim, a mulher nós somos submissos aos esposos, como manda a igreja, no sacramento do matrimônio, mas a mulher naquela época, né, específica ali, não tinha muito, era complicado, e Nossa Senhora vai lá e canta o Magnífica, né, irmão? Pois é, Drica. E manifestou o poder do seu braço, derrubou do trono os poderosos, exaltou os humildes, né? Elevou sua serva, e ela vai falando. Justamente. Agora eu penso que a principal, digamos assim, revolução que Maria faz no Magnífica é de mostrar que Deus tem um lado, e o lado de Deus é o lado daqueles menos privilegiados, né? Daqueles que são muitas vezes desprezados pela humanidade, né? Então, isso já em todo o Antigo Testamento vem mostrando dessa forma, né? A preferência de Deus pelos órfãos, pelas viúvas, pelos estrangeiros, que eram 3 categorias de pessoas mais necessitadas. Então, se Deus precisa estar ao lado de alguém, e Ele sempre está ao lado de todos, mas tem aqueles que precisam mais, como você disse, do auxílio, né, dessa mãe. E é interessante, né, então, isso que você está falando, porque aí Deus se mostra do lado desses, no sentido carnal, físico, quando Jesus vem através de Maria, Ele se mostra também apaixonado pelos doentes da alma, né, pelos pecadores, né? E aí Ele mostra o lado espiritual de Deus, apaixonado por aqueles que são fracos, que somos nós, né? Qualquer um de nós. E foi Nossa Senhora que trouxe tudo isso, né? Justamente, Maria, ao aceitar, né, a vontade de Deus em sua vida, ela não lhe foi imposta essa tarefa, ela aceita, né? Ela diz sim a esse projeto de Deus na sua vida. Ela, como você diz, né, então ela abre as portas para que essa realidade se concretize, né? Então, por meio de Maria nos veio o Salvador, que, como você bem lembrou, né, ele revelou o rosto misericordioso de Deus Pai, né? Então, esse rosto misericordioso que acolhe os pecadores, né? Mas que ao mesmo tempo, né, eu venho conversando com a Cleane, que é a nossa assessora de imprensa lá da editora Paulus, esse Deus que é misericórdia e que não tem, né, ninguém pode impor limites à misericórdia de Deus, mas que ao final de cada momento, como você disse aí, que cura essa alma, né, Ele, né, por meio de seu Filho diz, né, eu te perdoo, você está salvo, mas vá e não peque, né, e não peque mais. Então, esse Deus que nos oferece misericórdia, que nos oferece esse dom, mas que ao mesmo tempo nós temos de acolher esse dom e nos comprometermos a viver de fato, como Maria viveu, né, fazendo a vontade de Deus, assim também nós contamos com esse auxílio dela para que nós também possamos, como ela, a exemplo dela, viver, né, e fazer sempre a vontade de Deus em nossa vida. Nós temos, irmãos, muitas mulheres que nos assistem que não são católicas, né, e outras que não conhecem muito bem a fé católica. E hoje, no Dia de Maria, a gente pode dizer assim, por que o católico, ele ama Nossa Senhora? Por que existe o dogma né, desse amor a Maria, dessa devoção de Nossa Senhora na igreja? Eu penso assim que hoje, né, você fala aí, né, questão de outras pessoas que não são católicas, né? Eu penso que quando a gente foca naquilo que é o principal, né, digamos assim, da devoção mariana, a gente não tem muitas dificuldades, né, com nossos irmãos de outras religiões. Porque, por exemplo, inclusive eu já ouvi, né, pelo menos uma cantora evangélica cantando Magnífica, né? Então, certamente eles não têm a mesma devoção que nós temos a Maria, mas quando entendem o papel de Maria, né, o papel fundamental que ela teve e que
ela nunca quis atenção para si, sempre esteve voltada e referida ao Filho. Eu penso que quando a devoção a Maria é uma devoção equilibrada, feita, né, da forma correta, eu penso que isso não é um problema para o ecumenismo, para o diálogo com outras religiões, né? Então, para essas mulheres que nos acompanham e que não são católicas, né, eu penso que se elas de fato tiveram a oportunidade de acompanhar, de ver na Bíblia, especialmente no Evangelho de Lucas, como Maria é apresentada, então eu creio que elas, apesar de não terem uma devoção como nós temos, mas eu penso que no mínimo elas vão ter um carinho muito especial por Maria. Primeiro porque ela é a mãe, né, de Jesus. Então, assim como nós temos carinho por nossas mães, né, eu penso que eles no mínimo poderiam também nutrir esse carinho por Maria, né? Por ter sido mãe de Jesus e principalmente por ter vivido como ela viveu, né? Então, o privilégio de Maria não é apenas o de ter sido mãe, né, do Filho de Deus, mas de ter sido discípula de Jesus. Maria, assim como nós, teve de aprender também a entrar nesse caminho do discipulado, né? E a fazer a vontade de Deus, mesmo quando ela não compreendia claramente qual era o projeto de Deus para o seu filho, né? Então, se a gente pega o Evangelho de Lucas, a gente vai encontrar pelo menos 2 situações em que Maria medita, né, aquilo no coração, porque ela simplesmente não consegue compreender, né? Ela pede a graça a Deus de compreender e de se fazer discípula, né? Você tem ali quando os pastores visitam Jesus e depois quando ela se desencontra do filho lá no templo, já quando ele tinha 12 anos, e que depois daquela situação o evangelista faz questão de ressaltar, né? Maria meditava sobre essas coisas no coração, o coração como lugar da razão, né? Para o judeu, o coração não é só o lugar dos sentimentos como para nós, mas sim o lugar onde de fato, né, havia a reflexão, onde de fato Maria meditava, né? Então, o que hoje a gente chama de razão, né, na Bíblia aparece associado ao coração, né? Meditar e refletir sobre essas coisas no coração. Sim. O padre, hoje lá na cidade de... O padre, chamei você de padre. Ainda não, ainda falta um pouquinho. Já terminei a teologia, então daqui a uns 2 anos. Já. Só estou fazendo um spoiler. Lá na cidade de Colorado, no Paraná, hoje é feriado porque a padroeira lá é Nossa Senhora Auxiliadora. Aí eu quero mandar um beijinho para Cida. Cida Lino. Beijo para você, que bom, né? Que vocês estão aí agora assistindo Mulher.com, porque é feriado. Ó, não deixa de rezar na padroeira, na festa da padroeira aí da cidade. Reza pela cidade, reza a prefeitura, né? Pelas pessoas, pelos mais desfavorecidos. Reza pela igreja aí no Colorado, tá bom? Se una a Nossa Senhora. Padre, quando uma mulher olha para Nossa Senhora... Padre de novo. Gente, não tem problema, Drica. Tá só antecipando, Irmão, quando uma mulher olha para Nossa Senhora como modelo de mulher, quais são as vantagens que ela tira disso? Olha, eu penso que são muitas as vantagens, mas talvez uma das características principais, assim, que aparece, né, digamos assim, do ponto de vista bíblico, né, é a questão da humildade, né? Não uma humildade daquela que simplesmente aceita tudo, não. Maria não é assim. Humildade é a verdade, né, padre? Uma humildade de quem... Eu vou te chamar de padre. Não, sem problema, Drica, pode ficar à vontade. Uma humildade de quem sabe e reconhece o seu lugar, né? E outra característica também é que Maria aparece muito como aquela que ouve, né? Que ouve, acolhe e faz frutificar a palavra. Então, eu penso que, né, que a mulher pode encontrar em Maria esse exemplo, né? Saber ouvir, não só a palavra de Deus, mas saber ouvir é uma característica muito importante. Hoje a gente, né, muitas vezes a gente vive numa sociedade muito barulhenta, mas nem sempre isso quer dizer que a gente sabe ouvir, né? Exato. E acolher, ou seja, né, guardar essa palavra de Deus no coração, tudo que a gente recebe, né? Acolher, processar e fazer frutificar, né? Então, realizar as obras, né? Então, quando Maria ouve a mensagem de Deus, ela acolhe essa palavra e faz frutificar. Tanto assim que a primeira coisa que ela faz depois de cantar o Magnífica, né, de entoar o Magnífica, é ir visitar a sua prima Isabel, colocar-se a serviço, né? Exatamente. Isso é um exemplo muito grande para nós e especialmente para as mulheres que trabalham nas pastorais e movimentos de nossa igreja, né? Até porque a pessoa, quando ela se aproxima muito de Deus, isso é um fato. Quanto mais unida a Deus, pode ver a vida dos santos, a não ser os enclausurados, todos os outros, quanto mais unida a Deus,
Quanto mais unido aquilo que é sagrado, que é o céu, mais se aproxima do ser humano. Né? Essa é a curva que a gente faz na vida cristã. Justamente. Deve fazer e mesmo, digamos assim, esses enclausurados dos quais você fala, certamente não vivem na clausura por uma questão pessoal, egoísta, digamos assim. Não quero me misturar, não. É sacrifício. Justamente, tanto assim que se a gente pega, por exemplo, na igreja, o exemplo de Santa Teresinha, né, que é considerada e padroeira das missões, viveu lá na clausura, mas ela não vivia para si. A frase mais famosa dela é: na igreja serei o amor. Então, lá, né, e ela tinha oração, desejo, ela falava, justamente. Ela escreveu isso: uma única missão já seria o bastante para mim. Sair e pregar, né, o nome de Jesus. Mas dentro de lá, né, dentro do convento, da própria clausura, ela tinha essa preocupação com a humanidade, né? Então, ela não estava ali para um deleite pessoal, mas sim porque ela via que, né, a partir daquela missão, que era uma missão diferente, porque às vezes a gente entende a missão apenas como esse sair, né? Mas há outras formas também de você evangelizar, e eu penso que o exemplo de Santa Teresinha nesse sentido pode nos ajudar também. E Nossa Senhora também, ela não saiu, foi o Jesus que pregou. Nossa Senhora não pregou, mas Nossa Senhora proclamou aquilo que é a vocação de toda mulher. Ela disse, manifestou o poder do seu braço, e aí ela olha para si mesma e olha para Deus. Ela vê, eu sou mulher, eu sou pequena, mas a graça de Deus em mim é tão grande, que eu fui capaz de gerar o Filho de Deus. E aí, essa deve ser a nossa transformação como mulher também, você que está em casa nos vendo. Né? Nós somos pequenas, mas a graça de Deus em nós deve nos fazer ser uma mulher de fé. Nós falamos aqui essa semana, uma mulher de fé como Maria. Vamos olhar para ela hoje mais. Irmão, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, viu, Drica? Deus abençoe o seu caminho. Quando for padre, avisa a gente para eu poder falar agora sim. E a gente volta aqui, né, para dizer, olha, agora, Drica, já pode chamar de padre tranquilamente. Isso. E vem partilhar com a gente a sua ordenação, tá bom? Sim, senhora, pode muito deixar. Bem.